Boa noite, boa noite. Hoje com um grande convidado, o Adriano. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo, diretamente do Canadá. Uma indicação do nosso grande amigo aí, André Gregório, né? Então, é um estrategista de negócios, empreendedor, conselheiro, professor, palestrante. Tem que pegar até um fôlego aqui para falar desse currículo. É que E a isso ideia significa a idade, Tiago. Você vai acumulando possibilidades, né? Mas aí a ideia é que, Adriano, se apresenta, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho dos seus negócios, eu vou puxar alguns ganchos, a ideia é que seja uma mesa redonda, que a gente bata um papo sobre temas de empreendedorismo. O Adriano é fera em planejamento, fera em vendas, fera em marketing, enfim, é fera em um monte de coisa, vai poder ajudar a gente pra caramba. Então, pedir para você se apresentar rapidinho, contar um pouquinho da sua história, das suas empresas, Tá e aí bom, eu vou puxando. Pessoal, tá quem bom. quiser fazer uma pergunta, manda aqui no chat, levanta a mãozinha e a gente vai fazendo de forma bem interativa, tá? Uhum. Legal. Eu sou um mineiro do Triângulo Mineiro, mas apesar de ter nascido em Minas, estou há mais de 40 anos fora daí. Mas o fato de ser mineiro carrega um pouco do entendimento de quem eu sou. Vocês vão ver isso fácil. Principalmente aquela frase de que o mineiro morre de medo de perder um trem. Então, vocês vão entender de tudo que eu fiz, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu fui formado para ser um engenheiro civil. A minha família é toda feita de engenheiros. E quando eu estava quase me formando, por sorte, eu tinha feito administração em paralelo, porque eu abandonei a engenharia no final e fiquei com o lado analítico da engenharia, mas eu fui tocar esse negócio como administrador de empresas. Eu sei disso, já vi isso já de mim falando. Opa. Aí entendi que minha vida seria em banco, para começar. Essa é uma história que eu conto pouco. Eu trabalhei no Citibank, dentro de um programa trainee. E foi espetacular. Mas eu tinha um sonho, e aí é um lado que você tem quando é muito jovem, né? Eu tinha um sonho de trabalhar na Shell. Nunca entendi a mínima razão por quê. Mas um dia me ofereceram uma chance de trabalhar na Shell ganhando muito menos que eu ganhava no Citi. Mas eu não titubeei 5 segundos. E fui para a Shell. E ali eu fiz minha escola. Toda a minha formação foi feita na Shell. Meus primeiros passos foram feitos na Shell. Eu trabalhei desde alguém que atendia telefone e dava suporte à venda de lubrificantes, até ganhei uma pasta e fui cuidar de venda de lubrificantes. Depois eu cuidei de todo o varejo da região sul. Depois eu cuidei toda a estrutura de trade marketing e marketing, aí já no Rio de Janeiro. E por fim, minha última posição na Shell, eu fui responsável por implantar as lojas de conveniência Select, que vocês devem conhecer por todo o Brasil. E ali eu entendi que tinha vencido o meu tempo naquele desafio, porque eu vi um mundo de varejo que eu achei espetacular. E sempre que eu pensei em uma coisa, aconteceu algo parecido. Então, eu comecei a pensar nisso em novembro. Não é brincadeira, dia 1º de dezembro me liga um headhunter, e foi a primeira vez que me ligou um headhunter na vida. E ele me chamou para fazer uma entrevista na Parmalat, em São Paulo. E eu fui até lá. O que me seduziu era uma empresa fruto de 64 aquisições. E a gente tinha que transformar aquilo em 3 operações e depois em uma única operação. Eu não fiz uma análise de nada de ruim, não procurei. Pedi demissão da Shell. Foi um dia muito difícil para mim. Eu continuo no Shell até hoje. E mudei para São Paulo, para trabalhar na Parmalat. A minha primeira semana como executivo na Parmalat, eu uso uma expressão que simboliza pânico, que é: eu devo ter chorado no banheiro daquele escritório todo dia, 2 vezes ao dia. Porque eu saí da Disneylândia, pessoal, e fui para o Hopi Hari pré-fechamento. Então, eu um dia cheguei lá e falei assim: eu queria ver o business plan da companhia. E a resposta que eu recebi foi: não, foi por isso que nós te contratamos. Eu queria ver a política de preços da companhia. Não, mas, porra, foi para isso que você foi contratado. Qualquer coisa que eu perguntava era para isso que eu tinha sido contratado. Então, eu cheguei à conclusão que não tinha nada. O que me fez sair desse estado de pânico? Pensei em algum momento, falei assim: olha, como não tem muita coisa, dá para fazer tudo. Então, possivelmente, eu vou ter uma autonomia aqui que não tinha na Shell.
E aí foi assim a jornada de Parmalat. Foi um negócio excepcional, excepcional. Foi aonde, como executivo, eu mais cresci. Eu aprendi na Shell, mas eu cresci dentro dessa companhia. Porque com aquele monte de gente, um faturamento monstruoso, são muitas possibilidades. E nós conseguimos trazer aquela companhia para um nível de operação e de rentabilidade invejáveis. Eu primeiro cuidei de vendas, depois eu acumulei marketing, depois eu acumulei operações, e no final, o imponderável aconteceu, e eu, como mineiro, não tinha sido hábil em pescar isso. Não peguei esse ponto. O dono da empresa na Itália, ele roubou a empresa no mundo inteiro, através de uma grande fraude que aconteceu via Citibank, vocês devem ter ouvido falar. Acontece que não tinha nada a ver com a operação brasileira. Simplesmente ele usou funcionários do Citibank no Brasil para fazer essa fraude com o Uruguai. Um dia, eu e meus colegas chegamos no escritório aí na Vila Olímpia e tinha um helicóptero em cima do prédio da empresa, a Polícia Federal na porta, etc. Eu não podia entrar no escritório. E aquele dia aconteceu o inusitado. A primeira recuperação judicial do Brasil. O Brasil ainda não tinha RJ. Se porventura eu falar alguma coisa que vocês não estão habituados, só me dá um toque. Não tinha RJ. E aí foi uma loucura. Mas eu tive uma sorte tremenda, tremenda, tremenda. Eu era o mais jovem diretor, portanto, eu não era estatutário. Os estatutários foram processados imediatamente e não podiam pisar dentro daquele escritório. Sobrei eu e outros 2. E nós ficamos tocando a empresa durante o período de RJ. E ali foi uma outra etapa de aprendizagem absurda. Porque você fala o seguinte, você tem que administrar múltiplos stakeholders. Vocês não têm noção, talvez, só quem passou por isso, que é você administrar um juiz. E, no fundo, não era um, eram 3. E os 3 eram contraditórios entre si. Então, nós tínhamos 3 interventores, 3 juízes, e foi insano. Mas deu certo. Ao término desse período, a gente conseguiu vender a empresa. Ali, eu tive que cumprir uma quarentena, um período de 4 meses, que eu não podia ir para nenhuma outra empresa equivalente. E aí, quando deu os 4 meses, eu fui como executivo para a Nestlé. Na Nestlé, eu não sei, eu não fui para a Disney, eu fui para um parque intermediário. Mas aí eu achei que tudo aquilo que eu tinha aprendido nessa vivência de Parmalat me credenciava, junto com a escola da Shell, a começar a ter meus negócios próprios. Então, meio que foi uma entrada com vontade de sair. Eu fundei uma primeira empresa em 2006, uma empresa de consultoria, que tinha por objetivo uma única finalidade, fazer uma coisa chamada go-to-market. Ou seja, como é que eu pego uma empresa e como é que eu organizo sua estrutura de distribuição, de canais, de vendas e trade marketing, e como é que eu levo uma proposta de valor para o mercado. E nós começamos a fazer isso. E foi excepcional. Tão excepcional que o nosso primeiro cliente foi a Vale. Só que a Vale não vende. Então, ali me quebrou as pernas. Como é que eu vou falar exatamente disso com uma companhia que não tem um processo de venda tradicional? Mas, de repente, como todo empreendimento, e eu sei que aqui são empresários, são pessoas que estão sempre em busca disso, você passa pela euforia, depois você acredita que todos os seus amigos vão te contratar, depois vem uma terceira fase que você descobre que nenhum amigo vai te contratar naquele momento, só depois. E aí você chega na 4ª fase, em que você tem que criar atração do seu jeito, você tem que conhecer pessoas novas, você tem que abrir o mercado, até que alguém acredite em você. Seguir exatamente esse protocolo. E essa companhia, essa empresa começou a funcionar hiper bem. Tanto que ela é uma companhia que opera já desde 2006 até hoje ininterruptamente, tem um time muito legal em São Paulo. Mas aí, eu não vou dizer que eu sou anti-escola, porque depois eu tenho aqui um bate-papo com o Thiago sobre o nome e o que alguém que é professor está fazendo aqui. Mas quem trabalha, quem olha negócios como eu tenho um hábito de olhar a educação simultaneamente. Se eu quero mudar uma empresa, eu preciso transformar as pessoas. Então, nessa época, eu já era professor na SPM, aí em São Paulo. Já se vão 20 e poucos anos. Então, eu fundei uma segunda empresa, que nasceu com o nome de Inventrade. Inventrade como acrônimo de Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing.
que eu fazia? Treinamento de go-to-market, absolutamente nichado. Aonde tinha um projeto, na consultoria, eu fazia o cross-selling. Então, essa foi fácil de pivotar, de decolar, porque onde tinha um projeto, tinha treinamento, e as coisas começaram a caminhar. E, de repente, surgiu a oportunidade de ampliar o escopo, ela vira Invent Conhecimento Estratégico. E, de repente, 2 anos antes da pandemia, ela corre a chance de... Eu enxerguei que esse negócio tinha que ser híbrido, de qualquer maneira. Eu precisava ter uma plataforma online, além da operação presencial física, e ela se torna também plataforma educacional online. Então, essa é um pouco da história do Invent. O Invent opera majoritariamente Brasil, América Latina, América Central, tem alguma coisa na Europa e alguma coisa na África, principalmente na parte digital. Acontece que, sei lá, é uma coisa que sempre me deixou inquieto. Eu ficava tendo ideias e dava vontade de fazer uma coisa diferente. Então, o que eu pensei nesse ponto? Isso idos de 2000 e... Não, teve uma antes. Teve uma que deu errado. Eu nasci em Uberaba. Quem nasceu em Uberaba nasceu em meio a gado. Então, eu juntei 2 pessoas técnicas e nós montamos um algoritmo que determinava qual era a melhor combinação genética para eu cruzar o sêmen de um boi com o óvulo de uma determinada vaca, de uma matriz, para produzir máximo leite. E a gente começou a fazer essa operação de fertilização in vitro em Uberaba. Então, eu comprava todas as vaquinhas de rua que tinham por ali, elas iam para uma área protegida, elas eram inoculadas, fertilizadas, e começamos a produzir essa genética. Esse negócio foi muito bem. Só que lá por 2008 teve uma grande crise no Brasil. E com essa grande crise, o negócio de genética começou a apontar para baixo. Eu contratei um dealer para me ajudar a vender essa empresa e ela foi vendida super bem. E aí eu tive um grande aprendizado. Você só pode ficar feliz quando você vende a sua empresa no dia que você recebe tudo. O modelo de venda de uma empresa dentro da pecuária, como esse, foi parcelado. Teve um pagamento e depois um parcelamento em 48 meses. Tudo documentado, registrado em cartório, tudo certinho. Eu recebi 6 parcelas e a pessoa sumiu no Brasil e desde então nós estamos procurando ela. Depois dessa, eu queria ter alguma coisa 100% ligada à tecnologia. E aí eu fundei uma outra empresa que se chama Deep Seed Solutions. A Deep Seed Solutions nasceu no Rio de Janeiro, porque o foco dela é como é que eu produzo projetos para exploração de petróleo. Colocando de uma maneira super simples, se a sua companhia de petróleo quer fazer uma oferta num poço de petróleo em Macaé, você tipicamente vai gastar aí brincando uns 10 milhões de dólares para você fazer 1 ou 2 estudos econômicos, considerando todo o custo de engenharia que você tem envolvido nisso, etc. Nós montamos uma máquina que ela faz infinitos modelos, portanto, eu não tenho a limitação de fazer 1 ou 2 por uma fração ínfima desse valor. Essa empresa nasceu exatamente em 2015. Em que ponto ela está? Fazem 3 meses eu transferi toda a estrutura comercial e operações para Houston, que é onde fica o grande mercado. A parte de P&D ficou no Rio de Janeiro. Sexta-feira nós publicamos um paper na maior feira de oil and gas do mundo, em Houston, e ganhamos um prêmio de principal empresa jovem de tecnologia em óleo e gás. Então, existe essa empresa também. E, por fim, em 2015, eu me mudei com a família para o Canadá, como uma iniciativa pessoal. E eu abri aqui uma empresa que se chama FCA, que é derivado do nome da minha família, Família Curiamui Strategy. E o nosso foco com essa empresa é operar tudo aquilo que existe nos outros negócios. Então, por exemplo, a plataforma do Invent fica aqui. Dessa maneira, eu estou mais próximo dela. Eu quero fazer uma operação de M&A para um cliente, a gente usa a FCA, e assim por diante. Então, sinteticamente, essa é a minha vida. Na fase que eu estou agora, eu tenho trabalhado como conselheiro em algumas empresas, continuo dando aula, isso é uma coisa que eu adoro. Eu dou aula na Fundação Dom Cabral, onde eu tive a alegria de conhecer o André, e eu dou aula na ESPM.
Tiago, acho que eu falei pra caramba, desculpe. Cara, mas é muito bom, porque a sua história, ela é, enfim, inspiradora, né? E aí, cara, primeira pergunta que vem assim na minha cabeça é o seguinte: você, como um multi-empreendedor, não dá para tocar tudo sozinho, né? Senão seu dia teria que ter umas 70 horas. Cara, como é que foi o processo de ter lideranças nessas empresas para que elas consigam andar sem necessariamente você estar, né, integralmente em todas? Como é que foi esse processo? Como é que você montou o time? Que eu vejo que um grande gargalo aqui é como é que a gente monta o time e principalmente as primeiras lideranças. É. Eu testei tudo que vocês quiserem imaginar e posso afirmar que eu errei a maioria no começo. Eu tentei colocar gente como sócio minoritário, mas que não tinha perfil para ser sócio, e eu estava usando essa figura como uma forma de atrair, mas eu estava atraindo a pessoa errada. Eu também tentei remunerar executivo como se eu estivesse na Shell. Eu lembro de um caso de um executivo, eu queria muito um executivo que fosse oriundo da indústria farmacêutica. Então, eu contratei um cidadão, sim, estupendo, estupendo, o melhor que eu podia. Ele tinha um salário muito alto, que era maior do que o meu, mas é óbvio, eu ganhava nos resultados. O cara me exigia um carro zero que ele tinha que escolher, nós pagamos o carro para ele. O cara tinha um bônus lá que, caramba, se ele atingisse, eu ia ficar muito feliz. Mas, no final, isso não tinha nada a ver com o modelo da empresa. Zero, zero, completamente zero. Porque a pessoa que pensa nessas variáveis, eu deveria ter sido hábil de notar isso, jamais ia conseguir operar um negócio pequeno-médio. Porque a pegada do meu negócio é liderança situacional, o time tem que se autogerenciar. Essa foi a grande fórmula que eu aprendi, porque eu quero agilidade, eu quero estrutura flat. No dia que eu entendi que estrutura flat, com liderança ocasional ou situacional, era a melhor solução, foi quando as coisas começaram a me dar espaço para ver outros negócios. E como que eu faço isso, Tiago, hoje? É bem simples, tá? Eu tenho uma pessoa que ela olha para mim, ela me representa legalmente no Brasil, sob a ótica de Esfera e de Invent. Abaixo dela, 100% de todas as pessoas têm o mesmo nível, ganha mais ou menos, dependendo da competência, do que está trazendo e da experiência, mas a gente forma grupos que nós nem chamamos de squads, e esses grupos têm que se autogerir. Então, por exemplo, hoje eu passei as 2 horas que antecederam o nosso encontro aqui, reunido com um grupo de design instrucional. Eles sempre tentavam, no começo, me perguntar quem era o chefe. Eu falei assim, não tem. Vocês têm que fazer isso aqui rodar para mim. Então, hoje eu toco as coisas exatamente desse jeito. Na DeepSeed foi um pouco diferente. Na DeepSeed, eu precisava de 2 competências que eu não tenho, brutalmente fortes. Uma competência era uma habilidade de entender o que é a gestão de um projeto de exploração de petróleo. E isso você nomina no mundo quantas pessoas são capazes de ter essa competência. É uma coisa assim, tem 200 pessoas no mundo que têm grau de excelência nisso. Existe uma coisa que em inglês se chama serendipity. Talvez você já tenha ouvido falar nessa expressão, que às vezes é uma obra do acaso. Você está pensando uma coisa, acontece e as coisas se casam. Eu, com essa obsessão sobre tecnologia e sobre oil and gas, mas eu entendi que com 200 nomes do mundo eu não ia conseguir. Eu fui dar uma aula na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte. Um aluno me chamou a atenção. E o cara perguntava pra caramba, o cara toda hora, e o cara inteligente, o cara tudo. Eu dei uma entrada e fui ver o LinkedIn do cara. O cara era um dos 200. Mas até aí eu só fiquei feliz. O mais interessante foi que no último dia ele perguntou se podia jantar comigo, porque ele queria me contar sobre o plano dele sair da empresa que ele estava, porque ele queria ter uma iniciativa própria, mas ele não sabia como montar uma empresa. Eu falei, bom, eu sei montar. Aí surgia a terceira competência. A terceira competência era alguém que tivesse a habilidade de programar e ou administrar programadores em altíssimo nível, mas que conhecesse das peculiaridades de petróleo e que fosse engenheiro. E aí buscamos essa terceira pessoa. Esse modelo, Tiago e pessoal,
assim, ele parece muito legal quando eu conto, mas eu nunca tive uma pretensão de ter sócio. Então, eu vou dizer que eu levei 1 ano, pelo menos, para me acostumar com a situação, a aprender a lidar com as pessoas. Todos nós aprendemos como é que você constrói. E eu vou dizer que a fórmula que a gente encontrou para isso foi ter um rito de governança que ele é absurdamente desproporcional à empresa. Mas, como tem a governança, a gente previu quase tudo que era possível. A gente sempre recorre a nossos valores, princípios e ao modelo de governança. E está escrito, e a gente decide por ali. Se em algum momento algum valor deixa de fazer sentido, a gente quer trombar com algum valor, porque isso pode acontecer por qualquer decisão, está previsto a forma de discutir isso, qual é o momento apropriado. Então, eu vou dizer que o que salvou essa empresa foi a gente ter tomado tanto cuidado com governança. E isso deu a agilidade necessária para ela operar. Muito bom. Acho que o pessoal tem muita dificuldade nessa questão da liderança. Acho que esse é um modelo até relativamente pouco usado, né? Mas assim é muito legal ver quando ele funciona. E o outro ponto aí sobre o sócio, eu vejo que também é uma dor muito grande, porque as pessoas não conversam. As pessoas têm um elefante na sala e ninguém quer falar do elefante, né? Não, tem outros problemas para resolver, né? A governança é um caminho, né? E às vezes começar com um acordo de cotistas, né? Com regras básicas, enfim, funções, alçadas de decisões, eu acho que já dá uma grande ajuda nisso. É exatamente isso, Thiago. É isso que eu chamo de governança. Começou daí. E você vai construindo, e quando acontece uma discussão que não tem governança, se cria governança. Isso não tem nada a ver com engessar. Isso tem a ver, na verdade, com simplificar. Porque você pré-toma a decisão. A decisão já está estabelecida na governança. Eu digo até que é uma balança, né? Quanto mais governança eu tenho, teoricamente, menos agilidade eu tenho. Quanto mais agilidade eu tenho, menos... Só que existe um equilíbrio perfeito. Existe. Né? É difícil de chegar nele, mas ele existe. E aí, Adriano, eu sei que o empreendedorismo não costuma ser uma linha reta. Né? Eu vejo que liderança deve ter sido um dos pitfalls. Mas qual que foi o que você fala assim, cara, isso aqui me deu dor de cabeça e como é que você resolveu? Como é que foi o problema mais cabeludo que passou aí, cara? Na minha cabeça eu tenho super claro, são 3 coisas que fizeram minha vida mais difícil, mas não tem jeito, eu acho que é muito difícil você não passar por isso. Essas 3 coisas são, uma delas é formação de time, que sempre vai ser um desafio. A segunda, ela tem tudo a ver com fluxo de caixa. O que quebra o nosso negócio, o meu e de vocês, é fluxo de caixa. E você tem que entender isso. Você não administra a empresa por lucros e perdas, por P&L, DRE. Você administra por fluxo de caixa. E quando você comete erro e você se posiciona mal no fluxo de caixa, principalmente quando você é empreendedor iniciante ou nos seus primeiros anos, você não tem acesso a crédito para uma situação que te resolva de curto prazo, e isso pode ser a diferença entre ficar vivo e quebrar o seu negócio. Então, eu diria que esse foi o segundo aspecto que me parece super crítico. Mas tem um terceiro que é matador, tá? Eu diria que o terceiro, ele talvez seja o pior de todos, porque ele é silencioso, que se chama garantia da qualidade. Na medida que você começa a escalar, você que é o empresário ou empreendedor, você não está fazendo mais tudo, você não tem a mínima condição de controlar toda a operação. E você tem, só que a promessa ainda é sua, porque você não chegou num porte que a marca é maior do que você. Essas são fases, né? No começo, você usa seu posicionamento como empresário e tenta criar uma marca, até que um dia essa marca pode te ultrapassar. Nesse meio do caminho, é você. Só que você não está mais operando tudo, você vai ter gente fazendo por você. E se você não tiver um mecanismo de controle, isso vai fugir da sua alçada. E isso vai gerar problema com o cliente. E você ter problema de qualidade com o cliente numa fase empreendedora, eu diria que é tudo que você não quer.
porque isso destrói toda a confiança que foi estabelecida. Porque, no fundo, quando você começa como empreendedor, os seus primeiros clientes, eles estão te dando nada mais do que um voto de confiança. É simples. Eles apostam que você pode ajudá-los a resolver alguma coisa, mas esse é um voto. Como é que eu consigo manter isso? E aí eu lembro, Tiago, não tenho nenhuma vergonha de contar isso. Houve um determinado projeto em que o próprio cliente pediu para que eu tinha que me dividir em 2 lugares, era impossível. Então, eu fui para um lugar priorizado e eu tive que formar um time e ir para o outro. E eu formei, francamente, tecnicamente, o melhor time que eu podia. Acontece que existe uma coisa que é imponderável. Não houve conexão entre esse Dream Team aqui, que foi operar, e o cliente, e isso foi catastrófico. Então, são coisas que acontecem, e aí isso me trouxe um aprendizado rico. Na expansão do seu negócio, você tem que fazer contratações ou buscar parcerias que conciliem, óbvio, a competência técnica que você quer. Mas essas pessoas têm que ter um compromisso visceral com o conjunto de valores que você estabeleceu, porque esse conjunto de valores estabelece a sua proposta de valor. E número 3, você tem que fazer uma análise de como é que é a conexão potencial entre esse grupo de pessoas e o grupo de clientes que ele vai atender. Muitas vezes eu preciso ter times diferentes, porque realmente eu não consigo fazer isso transitar. E eu diria que são meus 3 gargalos, sempre foram. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Vai Christian, lá. que é: como transferir ou fazer o time absorver esse senso pela qualidade ou excelência? Boa. Christian, eu segui primeiro todo o manual da Shell, tá? Então, eu tenho, desde quando eu fundei, eu tenho uma carta de valores que, com todo prazer, eu posso compartilhar com vocês. Ela nunca foi alterada e eu reviso ela todo ano. A gente treina as pessoas. A pessoa que recruta para mim, ela recruta por competências e ela passa por afinidade de valores e etc. Mas o que, para mim, é mandatório é uma coisa chamada walk the talk. Você tem que dar o exemplo. Você não pode desviar jamais, nem parecer de longe que você está em dissonância àquilo que você fala. É que nem quando você tem um filho. Você fica educando o seu filho e sua filha dentro de um rito. O primeiro deslize que você cometer, eles vão repetir. Porque eles vão repetir pela ação. E eu diria que no meu negócio é exatamente assim. Então, você vai ter que criar seu mecanismo de criação de cultura, você vai ter tudo isso, você vai falar muito, você vai dar coaching, você vai treinar, mas o que importa é como é que você age, as pessoas estão de olho em você. Como é que você abre a porta do escritório? Como é que você atende o telefone? Como é que você se refere a qualquer pessoa? Como é que você conversa com qualquer pessoa? Você trata pessoas diferentes de formas diferentes? Você trata clientes diferentes de forma diferente? E eu acho que é isso. Legal, Adriano. Tem uma aqui do Fábio também, que é o seguinte: o que fazer quando está em um mercado decadente e um modelo não tão rentável de negócio? Perfeito. Fábio, boa a sua pergunta. Toda vez que eu me vi no mercado decadente, eu fiz uma reflexão que é a seguinte: o mercado é decadente, as empresas são decadentes ou a necessidade é decadente? Eu não sei se você pegou a sutileza, eu vou te dar um exemplo. Porque se você descobrir que a necessidade é decadente, a minha resposta imediata é cair fora, porque aí não tem solução. Exemplo disso, na minha cidade, lá em Uberaba, tem uma fábrica de furadeira da Black & Decker. A pessoa acorda na Black & Decker e vai dormir na Black & Decker pensando em furadeira. Mas eu não sei se alguém aqui nesse grupo já sonhou com furadeira, criou furadeira como uma obsessão de vida, passou 15 dias pesquisando e depois levou a família para visitar uma loja para comprar uma furadeira. Eu acho que não. Na verdade, você está querendo fazer um furo na parede, você quer pregar um quadro, é isso que você quer. Veja o meu ponto. A Black & Decker jamais se preocupou com a necessidade, ela só se preocupava com a furadeira. Então, a furadeira é rápida para caramba, mais broca, tem mais isso, tem etc.
Aí vem a 3M. E a 3M destrói o negócio da Black & Decker. Porque a 3M inventou, agora eu estou falando por causa do mercado aqui do Canadá, uns 30 tipos de solução para você pendurar coisa na parede. Você tem com adesivo, você tem sem adesivo, você tem um que você fixa com a mão e que aguenta múltiplos pesos. Então, Fábio, tentando fechar esse ponto com você. Se a sua empresa é que está velha, olha a necessidade. Se a necessidade ainda for virtuosa, você tem que pivotar o seu negócio. E você tem chance. Se a necessidade deixa de ser uma necessidade, você tem que focar no substituto da necessidade. Pode ser que você pivote, pode ser que você morra. Mas, muitas vezes, o que você chama de mercado decadente são as incumbentes que estão decadentes. Quando você olha que o mercado das incumbentes está decadente, opa, aí você tem uma tremenda de uma chance. Se transforme no disruptor. Porque aí você tem o oceano azul pela frente. Então, a minha resposta tem 3 facetas. Não sei se eu fui claro o suficiente para você. Show. Aqui tinha um cara chamado André Gregório, Adriano. Talvez você conheça. Opa, esse é fera. Como criar e nutrir a cultura em modelos de negócio onde a equipe trabalha em home office, longe dos líderes? Acho que você vive bem isso, né? Viu. André, pessoal, um senso de gestão de projetos, ele pode ser a cola, a liga que você vai dar para esse negócio. Como que eu fiz? Durante a quarentena, eu não tinha como ir no Brasil observar as coisas, porque eu ia bastante. Então, a minha primeira tentativa foi de criar um rito de reuniões e um monte de coisa. Sim, não deu certo de jeito nenhum. Ficou chato pra caramba. As pessoas iam lá para me esconder os problemas, porque só queriam mostrar as coisas boas. Virou um ambiente de show-off e perdeu completamente a funcionalidade. E passando o elefante embaixo da porta. O que eu fiz? Eu contratei um treinamento de gestão de projetos para todo mundo, mostrando várias metodologias. Eu não quis indicar uma. Então, eles viram de métodos ágeis até a versão nova do PMBOK, viram de tudo lá. Quando eles terminaram de ver isso, eu voltei e relembrei que está na nossa essência o trabalho por time, times funcionais ou times por projeto, e que o time tem que se administrar. E aí eu mostrei para eles que, dentro do curso que eles fizeram, eles conheceram dezenas de ferramentas. Então, pronto. Daquele minuto em diante, eles tinham que administrar motivação, foco, diálogo, usando as metodologias que eles mais curtiram e usando a ferramenta que eles preferirem. Isso me trouxe um defeito. Por exemplo, eu gosto de uma ferramenta chamada Asana. A minha ferramenta foi destruída, ninguém quis o Asana. Em contrapartida, cada grupo optou por uma ferramenta diferente. Eu tenho um grupo lá que gosta de usar Gira. Eu tenho outro grupo que gosta de usar... Acabei de esquecer, já lembro o nome. Essa que a turma usa para fazer Scrum, que você vai conectando, fazendo sequenciais, fazendo Gantt, etc. Então, aconteceu de tudo isso. Quando eles começaram a fazer isso, André, e começaram a usar o método mais adequado ao projeto, e aí eles criaram uma ideia de que eles queriam liderança. Então, eles criaram uma liderança que mudava. Então, tinha sempre o próximo que ia ser o líder, e etc. Eu consegui ter essa história do home office funcionando hiper bem. Mas foi uma parte porque eu provoquei planejamento, mas foi uma outra parte porque eles se divertiram com isso e encontraram nisso uma chance de crescer, de exercer outros papéis e etc. Então, esse foi meu aprendizado, mas devem ter vários outros. E aí, pegando um gancho, Adriano, como é que você une a gestão de projetos com a gestão de resultado? Ou seja, como é que você... que no final do dia, se fizer as tarefas perfeitamente, mas não gerar resultado, não funcionou, né? Sim. Como é que você une esses dois mundos? Como é que você gera esses dois mundos? Adorei seu ponto. Eu tenho uma determinada obsessão por planejamento. Então, esse é um tema que eu curto na prática. Eu montei um modelinho que eu chamo de Fast Track.
que é o que eu uso lá, e ele funciona hiper bem, porque ele faz exatamente a conexão entre o que eu estou entendendo que é meu desenho estratégico. Eu tenho o hábito de olhar 3 cenários: cenário 1, 2 anos, cenário 2, mais 2 anos, cenário 3, 5 anos para frente. Depois eu cascateio isso no que eu chamo de one-page strategy. Então, eu analiso primeiro, defino meus 3 cenários, defino minha visão de estratégia. A minha visão de estratégia, Thiago, pasme, ela é muito parecida. Quando eu fui te conhecer, antes da nossa reunião, eu escutei você fazendo um podcast sobre planejamento. E eu não sei se você se lembra que eu te disse isso, que eu tenho alinhamento total com aquilo que você falou. Então, esse meu one-page strategy, ele define onde eu quero chegar, quais são os valores e competências-chave para fazer isso, qual é meu tema do ano, que esse eu sempre foco no ano. Só que aí eu desdobro em 5 objetivos estratégicos, e não mais do que 5. Isso foi uma regra que a gente criou. E abaixo desses objetivos estratégicos, eu entro as iniciativas estratégicas e os KPIs, que você aborda de uma outra maneira, porque você conecta com o OKR e tal, e que está tudo certo. É que eu não sou tão atualizado a ponto de usar a sua nomenclatura, mas que no final do dia ele chega no mesmo lugar. E com isso a gente monta, isso se cascateia para todo mundo. Então, todo mundo tem esse mapa, que, quando amarrado, ele leva a grande estratégia. A gente vive periodicamente revisando o mapa de resultados, vis-à-vis as iniciativas, e quando eu começo a descolar, a gente usa uma prática que eu chamo de análise de priorização, em que eu olho 2 vetores. Eu olho um vetor, o quanto de valor eu agrego ao processo, ao cliente ou à empresa, e eu olho um segundo vetor, que qual é o tamanho do trabalho, do custo ou do esforço para realizar essa tarefa. O que significa que, resumindo a história, a meta é imexível, o planejamento parte sólido, mas eu vou mudando o planejamento sistematicamente durante o ano, porque, na minha opinião, o planejamento ele é um mapa mental de como é que eu vou chegar naquela meta. E, portanto, eu posso mudar ele no meio do caminho. E eu vou suprimindo tarefas no meio do caminho, porque eu vou aprendendo que determinadas tarefas ou iniciativas não trazem o resultado previsto. Corta. E a gente vai focando, e aí você vai colocando novas para cumprir o número que você quer chegar. Cara, muito bom. Eu tenho até enfim, algo que alguns clientes meus já fizeram, enfim, várias mentorias aqui, que cara, o cara fez a meta anual, né? O nosso mercado, principalmente uma empresa muito iniciante, ela é muito volátil, né? Às vezes você acerta um canal de vendas, às vezes você perde o canal de vendas, enfim. A gente costuma ter uma discrepância muito grande no ano. E aí o que eu vejo é o seguinte: passaram-se 6 meses, ele fez a meta de 1 mês. Ao invés de reajustar a meta, né, que já está praticamente imbatível, ele joga tudo para os últimos 6 meses, né? Tipo, você empurra. Não, meta é meta. E acho que eu até falo isso, brincando, mas é sério. Para mim, meta não é feita para ser batida. Ela é feita para você aprender com ela. Porque se você tenta bater uma meta imbatível, cara, você tá tendo um efeito justamente contrário no time, né? Absolutamente. Absolutamente. Eu tenho algumas considerações sobre meta na minha tese, né? A primeira, eu não vou ficar falando isso porque é básico, talvez, mas quem não conhecia, dá uma digitada nisso. Digita KPIs Smart. Que você vai pegar exatamente esse conceito. Tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser dimensionada no tempo, etc. Então, esse é um ponto. Mas eu aprendi o seguinte: toda vez que um profissional consegue fazer alguma coisa muito maior que 10 ou 20% da meta, francamente, ninguém pode ficar com raiva de mim. O mérito não é dele. O demérito é de quem fez a meta. Porque você descolou demais. Mas o inverso também é verdadeiro. Sempre que alguém fizer 80%, 75%, você tem um problema de meta. A grande questão, Thiago, é que a maior parte das empresas ainda tem obsessão de fazer meta olhando pelo retrovisor. E aí eu jogo a perspectiva de um novo negócio, como é a maioria das pessoas que estão aqui agora. Não tem histórico. E eu espero que vocês cresçam 2 dígitos toda hora. Então, não faz sentido nenhum eu olhar para trás. Eu tenho que olhar sempre em tamanho de mercado.
Então, para mim, o pensamento de métrica para a empresa que está começando é qual o tamanho do mercado e que pedaço eu quero. Logo, a discussão é sobre potencial. O que está para trás, assim, não vou perder meu tempo, porque é estatisticamente irrelevante para a gente. Muito bom. Mais uma pergunta aqui do Edson. Como você escolhe canais de venda, cria processo para esses canais e gere para que eles tragam resultados? Você usa algum processo para analisar o canal e saber que ele será o melhor? Tem um processo para testar e desistir dele? Perfeito. O Edson, né? O Edson ou o Vedson? O Edson. O Edson, legal. Ótima a sua pergunta. Se eu tivesse que responder simples, eu diria para você que eu testo, tá? Testo sistematicamente isso. E você nunca pode deixar de testar sistematicamente, porque eu já vi gente fazendo tese sobre canal, tese definitiva, e perdendo a oportunidade. Porque o canal pode não ser interessante para você nesse exato instante, ele pode não performar do jeito que você quer, 4 meses depois ele performa. Eu já vivi isso, então esse é um ponto que eu acho que você tem que pensar. Mas quando eu vou fazer o estudo de canal, eu sempre penso em algumas variáveis, tá? A primeira delas é o que eu quero entregar pelo canal. Não estou me referindo só a produto e serviço, mas eu estou me referindo a qual é a proposta de valor que tem que ser entregue. E isso determina qual é a complexidade de se entregar. Se você tiver alguma coisa que você consegue embalar no infoproduto, fica fácil a sua seleção de canais. Mas imagina que você tem que fazer uma venda complexa. Aí você vai ter que pensar sobre outras formas alternativas. A segunda coisa que eu faço depois que estudo isso, ou seja, qual é a complexidade que eu quero entregar para ver o fit do canal, aí eu e meu time, nós vasculhamos benchmarking no mundo inteiro. Aí é um negócio de uma semana obcecado em encontrar gente operando bem e operando mal pelo canal. Pelo mesmo formato que eu quero. Porque isso vai te trazer lições aprendidas prévias, entendeu? Alguém está apanhando e alguém está acertando. Eu quero saber o que eles estão fazendo antes. Quando isso termina, essa etapa, aí a gente eu volto às minhas origens. Aí eu faço uma coisa que se chama modelo de go-to-market. A gente desenha precisamente como funciona o canal, eu desenho precisamente como funciona a jornada do cliente através desse canal, ou tendo o canal como interface, e eu desenho como é que a minha entrega vai se manifestar na forma como esse canal pode entregar dentro do ciclo de vida e dentro da jornada do meu cliente. Feito isso, eu tenho a presunção de achar que eu tenho 60% de chance de sucesso. E aí a gente bota para fazer. Piloto, para mim, esse é um outro ponto. Eu insisto, tá? Então, por exemplo, se eu estiver falando de infoproduto, de novo, que é uma coisa volátil, rápida, eu não sou um cara que desiste em 3 meses. Eu vou. Adriano, você pode perder. Existe um conceito em finanças maravilhoso chamado sunk cost. Se você não investir, você não tem chance de ganhar. Então, eu vou ali 6 meses, eu vou 1 ano, às vezes, pivotando, fazendo os ajustes finos, até que eu consiga formar minha tese de que vai ou não vai. Eu não desisto rápido. Idem com pessoas. Mas eu lembro no começo, quando eu comecei a empreender, eu tinha uma necessidade de capital e de fluxo de caixa. Isso me fazia ter uma visão muito curtoprazista. E eu cortei coisas que hoje eu me arrependo de ter cortado. Eu deixei de operar determinados canais que, se eu tivesse operado e insistido um pouquinho mais, eu teria capturado muito valor. Então, eu compliquei tudo para te dar essa resposta, Edson. Clareou demais. Obrigado aí pela resposta. Eu que agradeço você. Obrigado. Muito bom. Adriano, quando eu sempre... né, uma coisa que eu vejo muito também do pessoal, eu chamo de Garfield. É quando você acerta a mão,
descobre a mina de ouro, mas você já está pulando para a mina do lado. Aí você começa a É. fazer vários projetinhos paralelos. Primeiro deu o primeiro sinal de que deu certo, você começa vários, né? Seja um canal novo, seja um produto novo, seja um serviço novo, enfim. Aquela vontade do empreendedor de empreender, né? E aí, eu queria ver como é que você controla isso, né? Como é que você fala, cara, tá na hora de fazer um produto, não tá? Como é que eu mato esse produto? Particularmente, eu uso um negócio chamado critério de morte, que é o projeto tem que evoluir mês a mês ou trimestre a trimestre, não necessariamente em vendas, mas ele tem que demonstrar uma evolução clara em algum aspecto que faça sentido mercadológico, né? Como é que você fala, cara, tá na hora de diversificar meus produtos ou não? E como é que você mata um produto ou algo assim? Perfeito. Você sabe, Thiago, que eu penso como você, talvez com uma diferença, tá? Eu quase não matei produto até hoje. Eu reposiciono o produto. Como que eu faço isso? Uma vez por ano, eu tenho uma reunião, e é bem nessa época, eu estou fazendo isso nas últimas 2 semanas, tá? A gente tem o desenho de ciclo de vida de cada um dos produtos e serviços de cada um dos negócios. Você tem tendência de matar quando você não enxerga em que posição o seu produto ou serviço está no ciclo de vida. Então, você tem uma percepção equivocada. Por exemplo, eu estou insistindo em uso de infoproduto, talvez por causa do contexto. Você está investindo e você tem tração, está entrando receita, você está fazendo o negócio acontecer. Entretanto, a sua curva de crescimento, em algum ponto, ela deixa de ser tão interessante quanto ela era antes. Eu vejo várias pessoas começarem a pensar em ruptura exatamente nesse ponto. Mas isso é um erro, porque o paradigma dela está estabelecido pela fase do crescimento. O próprio nome fase do crescimento já diz, você tem que crescer muito. Entretanto, quando você está no estágio de maturidade ou mesmo de declínio, dependendo do produto ou serviço que você tiver, você pode operar como uma vaca leiteira, um cash cow, que significa o seguinte, eu não invisto mais um centavo, só revitalizo, reposiciono e coloco a máquina de vendas para funcionar. Então, vou te dar um exemplo que talvez eu tenha real. E nem um exemplo de negócios da minha empresa, da minha vida. Um dos cursos mais rentáveis que eu criei na vida foi um programa de trade marketing para a SPM. Ele foi o curso mais vendido dentro da SPM por 15 anos sequencialmente. Acontece que lá pelo 10º ano, 12º ano, todos os alunos que eu formei estavam ocupando posições executivas, alguns virando professores e etc. E é óbvio, vai surgir uma competição, o que é bom. Quando eu vi, era Oceano Vermelho completo. Todo o meu time falou, mata esse negócio, Adriano. Eu falei assim, claro que não. Agora eles vão vender para mim. E o que eu fiz? Eu peguei aquele mesmo curso, vim aqui no estúdio que eu tenho aqui na minha casa, em Vancouver, eu gravei ele com o meu time de design instrucional, a gente colocou numa plataforma e eu mudei o posicionamento dele. E o posicionamento é o seguinte, antes de você ir conversar com essa moçada que está fazendo o futuro do trade marketing, vale a pena você conhecer as bases do trade marketing, que foi inclusive aonde eles estudaram. Então, e aí o que acontece? O cara me alavanca, porque o aluno faz o básico comigo dentro dessa plataforma, que não tem gente vendendo, é uma máquina de vendas. Quando termina, eu já indico todos os cursos possíveis que são meus ex-alunos. E aí um produto que era morto se tornou um belo de um cash cow. Percebe isso ou não? Agora, qual é o momento em que você tem que eliminar? Né? É quando, como cash cow, você começa a não ter mais nenhuma rentabilidade, é quando você começa a deixar de ter distribuição. Aí eu acho que é hora de matar. Eu diria que esse produto que eu acabei de mencionar, ele tem mais 2 anos de vida. Não mais do que isso, mas eu já desenhei isso no ciclo de vida. Agora, tem uns legais, Thiago. Tem produto nessa linha, aqui eu só estou falando de educação nesse pedacinho, que ele nasce, depois ele morre, depois ele volta. Planejamento é um deles.
os últimos 10 anos, o mercado que olhava planejamento praticamente morreu. Todo mundo foi para execução. Eu fiquei de olho nisso, porque quando vai todo mundo para execução, vai todo mundo começar a se atrapalhar, a gastar mais recurso do que tem, a ter dificuldade em efetivar, a perder foco. E a solução para esse tipo de problema é voltar ao planejamento. E mais ou menos é isso que eu estou sentindo agora. Esse produto que eu tinha colocado ele em hibernação, ele não morreu, ele volta, tem o lugar dele no mercado. Então, respondendo agora simples, ciclo de vida de serviço e produto. Acho que é aí que você olha. Muito bom. Outra questão, Adriano, que a gente conversa bastante aqui é o famoso LTV, né? Lifetime Value. O bom e velho vender de novo para o mesmo cliente, né? Sim. Dizem estatísticas que é mais ou menos 7 vezes mais barato vender para o mesmo cliente do que não vender. E eu, particularmente, não conheço nenhuma empresa de sucesso que não venda mais de uma vez para o mesmo cliente. Até hoje eu não conheci nenhuma. E a gente, né, aqui no nosso mercado digital, acaba muito essa linha de focar na oferta, esquece o produto. Perfeito. Ok, em um determinado ponto você validar a oferta para criar o produto, isso até faz sentido. Mas se o seu produto é uma porcaria, o cliente não vai abrir a carteira de novo. Indiscutível. Então, quando você cria um produto, você já pensa numa esteira de valor ou você vai pensando em isolar? Como é que é o seu processo de pensar o LTV do cliente no início de um projeto? Putz, adorei seu ponto. Eu queria fazer duas coisas. Existe uma pizzaria no Canadá chamada Fresh Slice. E eu fui pegar uma pizza para os meus filhos e lá tem um slide que responde um pouco disso que a gente está falando. Então, o que eu estou fazendo rapidinho aqui? Eu estou jogando no meu computador e, se vocês me permitirem, eu projeto isso para vocês. Pode, tá liberado. E isso responde um pouco de LTV, mas eu vou falar como eu vejo, tá? Eu nunca desenhei um produto sem desenhar ele 10 anos lá na frente, mesmo que eu não faça. Porque você tem que começar a desenhar esse design de como você vai fazer o approach, ele tem que levar em consideração sempre as possibilidades de cross-selling, mas principalmente de upselling. E também, o terceiro ponto que faz o LTV ser maximizado é a possibilidade de referral, ou seja, das pessoas saírem fazendo boca a boca para você. Então, quando a gente desenha o produto ou serviço, o que quer que seja, a gente já desenha lá na frente tudo que vai derivar dele e quais são os mecanismos que eu levo para acontecer essas três coisas que eu falei. Mas esse lance da pizzaria foi muito marcante, porque, primeiro, que eu nunca tinha entrado nessa pizzaria. E foi uma obra do acaso completa, porque eu estava correndo, meu filho ligou, que tinha os amigos chegando, e eu fui lá pegar. Olha isso aqui. Vocês estão enxergando minha tela, não? Estamos sim. Tá vendo aqui? Fresh Slice é a marca. Nossa missão, blá, blá, blá. Vamos lá, os valores aqui, tá? Fresco, rápido e uma experiência ao consumidor amigável sempre. Ok, qualquer um pode escrever isso. Qual que é a nossa visão? Eu quero ser o Starbucks da pizza. Pô, isso é legal. Ele começou a criar aqui o jeito como ele quer ser visto. Mas aqui a coisa fica matadora. Eu não quero apenas servir o cliente, mas eu quero superar suas expectativas, porque aí eu ganho a lealdade. LTV na veia. Os vencedores sabem que grandes produtos hoje são insuficientes. O sucesso é você ter um time inteiro pensando no longo prazo sobre como é que eu aumento o meu LTV. E aí, essa conta aqui é matadora. Ele fez o journey, a jornada do cliente, Thiago, do típico cliente que vai comprar uma pizza. Ele está dizendo o seguinte, esse cliente, antes de tudo, ele está no escritório, em casa ou no carro, e ele sonha com a pizza, ele está antecipando a necessidade. E aí ele está na porta e vai entrar, é a hora da entrada.
quando ele vai se engajar comigo, eu estou lendo porque está pequenininho para vocês, ele tem a linha, ele tem o pedido, ele paga, ele senta e ele bebe alguma coisa enquanto ele espera. Depois, na saída, ele recebe a embalagem, ele deixa, e depois tem o momento que ele chama de reflexão, que é o primeiro momento que você está no carro, no ônibus, qualquer coisa, pensando sobre a compra que você fez. Aqui a coisa fica boa. Eu não vou ler os detalhes, porque eu vou mandar isso para vocês, mas olha isso daqui. Uma venda de pizza, o ticket médio dele é $7. Quando ele cria o conceito de alcançar a expectativa, ele passa a ter uma venda de $1.000 per capita por ano. Quando ele joga isso em 26, eu não sei se é 26 ou 29 anos, que é o lifetime desse comprador de pizza, ele está discutindo um ticket de $20.000. Então, ele modelou a operação inteira dele para falar o seguinte: eu não estou vendendo uma fatia de 7. Eu estou vendendo $20.000 per capita. Eu estou negociando agora com o Edson um ticket de $20.000 que o Edson vai me pagar num contrato de 20 anos. Bom, eu fotografei isso porque é nisso que eu acredito. E eu vou mandar para vocês aqui, se alguém gostou. Boa? Boa. Pessoal, mais alguma pergunta? Enquanto isso, eu estou cheio de perguntas aqui. Estou aqui para vocês, trouxe o Adriano aqui para vocês. Aí tá aí, pessoal. Acabei de postar para vocês, tá? Show demais. E você falou bastante, né, de cross-selling, upselling, né? E eu vi que você gosta muito de trabalhar essas questões. Você falou que já projeta o produto para 10 anos. Quando você fala de projetar o produto, você projeta a esteira como um todo, os canais, já a forma como é que você vai vender, ou você começa com um produto, entende a dor depois daquele produto e cria outro? Como é que é esse seu processo? Boa. Eu parto de um princípio, todo o processo que a gente faz aqui, a gente usa aquele modelo do Alex Osterwalder, que vocês devem conhecer, que ele chama no livro dele de mapa de empatia. Tudo começa com exatamente esse entendimento. A gente já tem boas formas de compreender isso, de testar e de pesquisar. Eu chamo isso de tese, Tiago, então é minha tese de partida. Eu desenho para essa tese, tá? Só que a verdade é que, como a gente revisa isso ano a ano, eu vou aprendendo coisas e vão surgindo oportunidades. Mas também, o que eu aprendi é que a persona que você desenhou, ela pode dar certo ou pode dar errado. Mas, se der certo, vão acontecer outras personas que eu chamo de que são as incidentais. Ou seja, eu não previ, mas elas vieram para o negócio. Quando essas novas personas elas criam escala, elas me geram outra esteira. Porque a maneira como elas enxergam ou a jornada pela qual elas trabalham é diferente daquela que eu projetei. Aí vira uma sub-esteira ou uma sub-jornada de cliente. E aí eu começo a modelar. Então, quando você vê, depois de um tempo, você tem o mesmo produto atendendo personas diferentes, em fases diferentes e com approaches diferentes. Isso dá um pouquinho de trabalho. Eu diria que isso dá um pouquinho de trabalho. Mas isso tem uma vantagem. O seu core fica controlado. Você não está abrindo demais. Porque o problema do empreendedor, pelo menos para mim foi assim, é uma ânsia. Você fica pensando o tempo inteiro e todas as ideias são boas. E, de repente, você tem mais ideia na rua do que capacidade de implementar. Uma parte importante das pessoas que me procuram, eu conto exatamente essa história. Nos primeiros 5 anos, ou menos, a quantidade de reuniões inúteis que eu fiz na minha vida, a quantidade de propostas de parceria inúteis que eu participei, que não faziam sentido nenhum, mas na ânsia você sempre acredita que tem um caminho mais fácil. Isso é normal no começo da jornada. Que se eu tivesse eliminado tudo isso, eu tinha encurtado meu tempo. Mas não existia a figura de ter um grupo como esse que está aqui reunido
e que vai trocar ideia entre si e que vai aprender muito mais rápido. Se vocês voltarem 20 anos do tempo, era absolutamente solitário. Eu não conseguia ter muitas pessoas com quem conversar, porque a minha geração foi formada para ser empregada, para ser executivo. Então, invariavelmente, quase todos os meus amigos estavam empregados. O que ele queria discutir comigo? Então, tem um pouco dessa jogada aí, eu acho que ela ajuda na priorização do tempo. Legal. Saindo um pouquinho aqui do técnico, indo um pouquinho para o pessoal, acho que a gente tem um assunto legal, que é o seguinte: existe equilíbrio entre vida pessoal e empreender? Como é que você vê essa questão? Ou são fases? Como é que você vê isso como um todo? Legal. A minha resposta é politicamente incorreta, Tiago, porque a minha resposta ela vale para mim, ok? Então, eu não estou indicando isso para ninguém. A ideia aqui é isso, é a sua experiência. É a minha experiência. Por exemplo, eu estava fazendo uma palestra para jovens empreendedores sexta, os meus filhos escutaram e falaram assim para mim: você me matou de vergonha, vergonha alheia completa. Você está ensinando errado para as crianças. Eu falei assim, não, eu estou mostrando uma possibilidade. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu, até 2015, simplesmente eu foquei 170% no trabalho. Esse foi um combinado meu com a minha esposa, com a minha namorada, à época, e que se tornou noiva e que se tornou esposa. Se eu não tivesse combinado isso, e se a gente não tivesse sólidos valores, fatalmente eu diria que teria tudo se desmoronado, porque eu cumpri isso a rigor. Eu sou obrigado, até o ano passado, eu tinha que prestar uma conta para o governo do Canadá de quantos dias eu estava aqui, quantos dias viajando. Houve ano que eu passei viajando 220 dias. E isso é uma coisa insana. Porque se você considerar que eu viajo 220, que eu levo mais tantos dias para me reacostumar ao fuso horário, para descansar da viagem, etc., o meu tempo líquido familiar era muito baixo. Mas o combinado com ela também foi que isso ia até idos de 2010, 2015. Eu atrasei, fui até 2015. 2015 eu melhorei bastante, mas eu vou dizer que a pandemia foi a minha alforria. Os clientes entenderam e minha equipe entendeu que dá para trabalhar online. E isso me fez reduzir de 8 viagens ao Brasil por ano para 2, máximo 3. Então, respondendo o seu ponto, Tiago, eu, Adriano, não teria competência para ser empreendedor se eu tivesse que cumprir um rito de 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para cuidar da vida, cuidar da família, fazer esporte, etc. Acho que não. Mas é uma questão de fase também, porque, por exemplo, hoje eu consigo fazer isso. E aí, hoje, eu não abro mão mais. Eu tomo café com os filhos todo dia, eu vou em todo jogo de futebol, todo torneio de qualquer coisa que tiver. Eu vou esquiar com eles no fim de semana, não quero nem saber, o mundo pode cair que eu estou fazendo isso. Invariavelmente, eu corro ou faço uma atividade esportiva por 2 horas todo dia. Costumo ligar para o André da corrida de vez em quando dá uma ideia louca. Mas eu levei algum tempo para construir. Então, é politicamente incorreto isso. A verdade nua e crua, né? A gente está aqui para isso, para ouvir a verdade. Eu acho que o Edson levantou a mão e o Christian também, caso você não tenha visto ele. Exatamente, é chamar eles aqui agora. Vou mandar bala aí, Christian. Tiago, Adriano, obrigado, boa noite aí. Posso falar primeiro, Edson? Quer falar? Não, pode falar, já fiz uma pergunta. Então tá. Adriano, eu trabalho no meio industrial e trabalho bastante com commodity, empresa familiar, e você trabalhou na Shell aí durante tanto tempo, fez história lá, e acredito bastante nessa parte de valores, princípios e governança. Eu acho que está exatamente igual com relação a tudo isso aí. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho com relação a esses produtos de commodity, né? Porque na Shell teve muito disso, e como que você administrou. Você deu vários exemplos ali no âmbito digital, né? Mas se pudesse falar um pouquinho mais disso aí, eu te agradeceria um pouquinho. Porque eu estou um pouquinho fora da curva do pessoal aí.
Tá bom. Não, mas não tem problema. Eu acho que todo exemplo ele pode ajudar todo mundo a fazer a adaptação. Eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo, para mim, ele foi marcante na minha carreira, e eu uso ele até hoje. A partir dele, eu tenho uma tese de que não existe commodity. Tá? Então, esse é meu ponto. Commodity significa que você não usou a sua cabeça tempo suficiente para você criar seu posicionamento de singularidade. E isso vale, inclusive, para agronegócio e para minerais. Mas, na minha época, começo de carreira, Christian, eu vendi um produto infame chamado óleo combustível ou óleo BPF, que talvez você conheça no meio industrial. Tentem imaginar, pessoal, é um óleo preto derivado de petróleo, que ele é a figura que vocês imaginarem em petróleo, é esse óleo. E ele é vendido para as indústrias, principalmente no passado, hoje menos, porque não existia gás no Brasil disponível, até o gasoduto Brasil-Bolívia. E toda a indústria precisa de um gerador de calor. Então, esse óleo fica estocado num tanque, desse tanque ele vai ter um queimador, e ele é vaporizado, gera calor. Então, ele existe desde uma fábrica de cerâmicas até uma fábrica de óleo de soja. Qual é o ponto? Primeiro, 100% do óleo combustível produzido no Brasil é produzido pela Petrobras. Ele é um óleo viscoso, e ele é um óleo que, se a temperatura dele abaixar um pouquinho, ele vira uma pedra. E aí não adianta você esquentar, que ele não volta ao estado anterior. Então, para evitar problema, todo o óleo combustível brasileiro fica estocado na Petrobras. Então, olha a loucura. Só que tem, na época, Shell, Ipiranga, Texaco, Exxon, Petrobras, todo mundo vendendo o mesmo óleo que saía da mesma refinaria e que saía do mesmo tanque. E me botaram para vender isso. E era horrível, porque a gente vendia a quarta casa decimal do preço. Então, era um produto puramente... Eu ia lá, o cara falava quanto ele queria pagar e quanto era o preço do outro, eu ia brigar por 1 centavo, e era uma discussão de centavos, que não agregava valor nenhum. Aconteceu um fato acidental, 2 fatos, e que eu brinco que o fato de eu ser o mais jovem da equipe, eu não estava contaminado ainda por isso, eu ainda achava isso chato. Eu capturei. O primeiro foi um acidente que aconteceu em Paulínia. Uma empresa de papel foi fazer a manutenção do tanque de óleo combustível. E o que eles fizeram para fazer a manutenção? Eles tiraram todo o óleo de dentro do tanque. Acontece que, quando você tira o óleo de um tanque, o que sobra é gás. Quando eles bateram um martelinho no tanque, o tanque explodiu. Morreram 2 pessoas. Isso é um crime inafiançável. O diretor da planta foi preso. Olha o tamanho do problema. Segundo acidente, aconteceu simultaneamente. No Paraná, tem um parque chamado Vila Velha, uma lagoa chamada Lagoa Dourada. Uma fábrica vazou o óleo combustível. O óleo combustível, como ele é muito pesado, ele desce. Sempre que você desce, você encontra um rio. E sempre um rio vai parar em algum lugar. No caso, era talvez a 4ª ou a 5ª atração turística do Paraná, que está fechada, porque o óleo combustível foi parar lá dentro, criou um crime ambiental inafiançável. O diretor da planta foi preso. Até conseguir resolver o problema, é um tremendo de um estresse. Quando isso veio na minha cabeça, eu sentei junto com o time mais experiente do que eu, na Shell, e falei o seguinte: deixa eu jogar uma ideia para vocês. Se a gente dá 10 centavos, hipoteticamente, de desconto por tonelada, e eu vendo X milhões de toneladas em 10 anos, eu estou falando aqui que eu gasto com esse cliente em desconto R$1 milhão, hipoteticamente. Quanto custaria se eu contratasse um seguro e se eu desse a manutenção de toda a instalação térmica, que é a instalação do tanque, a tubulação, até a chegada da hora de queimar? Pô, os caras fizeram a conta e me falaram: Adriano, interessante. Seguro e manutenção, 200 mil. Aí foi meu lado de quem estudou marketing. Eu peguei e montei um pitch que era ridiculamente simples. Ele tinha 3 slides que implicavam o problema. Eu sentava com o diretor da planta e falava o seguinte: aconteceu um acidente em Paulínia. O problema foi manutenção inadequada. A consequência foi lucros cessantes mais prisão do diretor da planta.
mais processo. Caso 2, Lagoa, mesma coisa. E o caso 3 tinha acontecido com uma fabricante de cerâmica chamada Secrisa. Estragou, o forno esfriou, ele perdeu o forno. É uma brincadeira que, quando um forno termina, esse forno vai custar 5 a 10 milhões de dólares para ser refeito. Eu mostrei isso para o cara e falei o seguinte: eu te resolvo todos esses problemas num contrato de 10 anos. E a única condição disso é que eu não te dou nenhum centavo de desconto, preço de tabela. Eu fiz 8 pitches, Christian. Os 8 pitches fecharam. Qual foi a consequência? Aí a gente criou o mercado. A consequência é que eu não tinha barreira de entrada. Era muito simples. Qualquer empresa de petróleo conseguia um seguro e conseguia o sistema de manutenção dos tanques. E aí, hoje, é só assim que se negocia óleo e combustível. Então, estou querendo te mostrar aqui que é até um negócio horroroso e simplérrimo e bobo, como óleo e combustível, quando você coloca no prisma da persona e quando você coloca no prisma do job to be done. Qual que é o job to be done de um cara que cuida de uma planta? É cuidar das pessoas da planta, é cuidar da segurança da instalação, é não deixar a planta parar. Ele está pouco se preocupando com óleo e combustível. Só que eu só pensava em óleo e combustível. Quando a gente mudou a perspectiva e eu pensei com a cabeça dele, eu descobri, peraí, não, esse cara não quer ser preso, esse cara não quer sofrer um processo por dano ambiental. Isso é o que eu tenho que vender para ele. O óleo e combustível é acessório. Christian, ajudou a elucidar, não? E muito obrigado. Muito Que legal. bom. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu. E você, Edson? Vamos lá. Acho que a minha pergunta vai ser 2 em 1, né? Vou Manda. explicar aqui para chegar no ponto. Primeiro, que acho que tem a ver com essa linha aí que o Thiago falou. Acho que até o Thiago pode agregar nisso também, que é sobre a questão da esteira aí de produto e tal. O que eu tenho feito aqui, que eu acho que aí vai chegar nessas 2 perguntas, é o seguinte: tem projetos que eu trabalho como estrategista que eu ajudo a pessoa ali, o infoprodutor, a criar o produto e tudo mais. Então, e tem a minha empresa, que é de prestação de serviço também, que eu tenho alguns serviços à parte. Então, o que acontece? Aí tem as 2 diferenças. Hoje, se a pessoa chega para mim, eu já tenho a cabeça assim, eu vou desenhar os produtos para ela. Geralmente, as pessoas, a maioria dos infoprodutos chega para mim, chega com a ideia de um produto, que é um produto de ticket médio, ali 400, 200 e poucos reais. Só que eu entendo que aquilo, às vezes a pessoa, ela pensa, no mercado é muito assim, a pessoa pensa que um produto, ela vai ficar milionária com esse produto. Às vezes não é o produto principal dela. E para mim é muito mais fácil desenhar a esteira de infoprodutos dela para baixo. Eu sempre penso assim, ó, você está nesse produto, o que vem depois, o que vem antes. Isso. Então isso é super fácil desenhar para a pessoa essa esteira para ela conseguir fazer isso. Só que de serviço tem essa questão, né? Eu tenho tentado aplicar isso no meu negócio também. É pegar, por exemplo, eu tenho aqui um braço que é de serviço de tráfego. O produto principal é tráfego no Facebook e no Instagram. Então, eu já tenho exercitado o quê? Pensar daqui para frente. Qual é o outro serviço que eu desenho aqui, que eu entrego para a pessoa, e qual é o antes disso? Então, eu já desenhei ali algum serviço. E a primeira pergunta é, o que eu tenho feito é, já deixo esses serviços prontos e já ofereço. A pessoa chega nesse serviço aqui, não pode, eu ofereço um passo menor para ela. Se ela pode, eu já tenho outro para oferecer. O desafio é, às vezes o time que eu tenho, minha equipe pequena no mercado digital, não sei se todo mundo concorda, mas é um desafio encontrar copywriter, encontrar outros profissionais que já prontos, né? Por exemplo, aqui eu estava treinando uma pessoa de copy, mas é um desafio. Às vezes, se eu vou entregar um outro serviço, às vezes não tem time para entregar esse serviço e eu consigo lá pegar parceiros, ó, vamos entregar isso aqui. Então, o desafio, a questão 1 é, faz sentido eu começar já tendo esse serviço, já entregando para a pessoa, já oferecendo, porque às vezes pode virar um gargalo, ó, vou vender isso aqui, eu não consigo entregar, né? Ou não, já tenho ele desenhado, mas não entrego nesse momento. E uma outra questão é encontrar o cliente ideal, porque para o serviço, um desafio para mim tem sido esse, encontrar o cliente ideal, por exemplo, de tráfego. A pessoa, né, o meu serviço principal aqui seria a pessoa que investe mais em plataformas, né? Só que não é comum a grande maioria conseguir investir, porque precisa, ou o produto dela está validado, ela tem um fluxo de caixa, e o desafio tem sido encontrar esse cliente ideal que vai investir, que vai crescer e vai migrar para os outros serviços, né? Não sei se eu conseguir explicar para vocês, já começa o negócio com esse serviço, já deixando eles pronto para entregar ou não, deixa ele pronto, mas não entrega, senão você vai sofrer, porque tem aquela, se você vender muito
você também pode ter problema, né? Uhum. E esse desafio para você encontrar o cliente ideal. Você vai testar canal, você vai encontrar o que as pessoas estão fazendo ali em termos de benchmark, ou não. É uma outra forma, você pegar um canal, você tentar fazer ele até você acertar. Não sei se fez sentido ali essas duas perguntas. Desenho... Eu acho que eu consegui entender, sim. Se eu não conseguir, você me interrompe na minha fala, ok? Tá. Sobre a primeira parte da sua pergunta, como eu disse, eu sigo esse método, eu já faço a esteira inteira, para tudo. Uhum. Dentro disso, eu tenho um conceito muito meu, também não recomendo, cada um interpreta a sua visão. Eu sempre divido qualquer serviço em produtizável ou eu chamo de ad hoc, que é aquilo que vou mudar a palavra, automatizável, rígido, produtizável ou aquele que é adaptável, customizável. Então, eu sempre divido esse em dois. O primeiro grupo, ele tem que representar, no meu portfólio, 70%. O segundo grupo tem que representar 30%. Se o primeiro grupo que representa 70%, esse você pode oferecer com maior facilidade. Porque ele está tão amarradinho que, de alguma maneira, você conseguiu mecanizar ele e você não precisa do suprassumo. Você consegue administrar a sua gestão de demanda. Eu acho que você tem que tomar cuidado com o segundo. O segundo grupo, esse é o que costuma dar problema. Então, esse você tem que dar uma olhada no seu tráfego de negócios, para você saber a hora certa de você oferecer. Eu sempre acho que é melhor você não oferecer se você não tem condições, e normalmente eu até usaria isso como uma condição favorável a você. Você explica, lembra aquele fear of missing out? Olha, hoje eu não consigo, mas se a gente se planejar conjuntamente, eu posso fazer isso daqui a pouco, e você já vincula. Então, esse é o ângulo como eu penso a primeira parte. A segunda parte, para mim, ela é um pouco confusa, tá, Edson? Não a sua pergunta, mas o seu mercado, tá? Eu vejo, de um lado, um monte de gente produzindo um monte de coisa, tá? Sem ter real conhecimento do que está fazendo e tampouco entendendo o mercado. Isso é ruim, porque você tem muita iniciativa natimorta, sim, já nasce morrendo, a ideia é boa. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom para quem faz o seu papel, que é de estrategista, e depois você encaixa e você ajuda ele a movimentar isso. Então, eu acho que isso é muito legal. Mas olha qual é meu ponto, né? Para você selecionar a persona que você quer, você tem que definir bem quem você quer ser. Porque essas duas coisas são intimamente ligadas. Eu andei pesquisando. O André Gregório me fez uma provocação boa uns tempos atrás. E eu andei pesquisando em função disso. Olha que interessante. Digita depois na internet e tenta ver se é produtizável o negócio estrategista de infoproduto. Pesquisa também se é produtizável a função gestor de tráfego para infoproduto. E você vai descobrir que não existe, ou muito remotamente existe. Você tem muitas pessoas que fazem. Você faz, o outro faz. Mas se eu pegar você e falar o seguinte, você consegue me apresentar, se eu for o seu target, você consegue me apresentar o seu processo para eu entender a sua oferta e eu me sentir seguro de que o que você vai me oferecer é o que eu quero contratar? Você conseguiria fazer isso? O quê? De eu pegar o que tem dentro da minha oferta e Não, deixar explicado? pensa o seguinte. Você vai contratar uma consultoria, você vai lá na McKinsey, a maior consultoria de planejamento do mundo, e você fala para o cara o seguinte, me faz uma oferta de consultoria de planejamento. Ele vai pegar 5 slides e vai te mostrar e vai falar, o meu método é esse, e você vai me pagar por isso, X. Eu sou um infoprodutor, eu ligo para o Edson, quero contratar, só que eu quero entender o que você vai me fazer. Ponto a ponto. Produto. Certinho, eu quero ver seus 5 slides. Você consegue? Eu acredito que hoje sim, porque eu Mas você tenho tem? pegado... Mas você tem? Se eu tenho isso pronto, assim, uma forma de entregar, eu acredito que sim, porque, por exemplo, no meu serviço de tráfego, eu tento buscar fazer diferente da galera,
é entregar essa parte do que boa parte dos gestores não faz, né? Porque eu coloco uma equipe. Então, tem um copywriter que vai fazer o copy, a estratégia do tráfego ali para a pessoa, porque tem muito disso no mercado, né? A pessoa chega pensando que o tráfego, ele tem um produto ruim, ele tem um outro problema ali no negócio, não entendeu qual é a fonte de tráfego, e ela vai querer colocar tráfego ali e vai dar merda, porque vai gastar dinheiro e tudo mais. Então, eu entrego isso para a pessoa, né? Qual que é a fonte que você vai usar, os entregáveis ali, o escopo ali do que tem no projeto, por exemplo, quantos copos você vai precisar fazer e montar essa gestão, né? E ter isso. Então, tem ali a reunião semanal, a reunião estratégica. Então, eu tento colocar isso dentro do escopo, né? Claro que, como você falou, eu acho que eu entendi que isso vai ser o modelo que vai ser meu, né? O método meu, né? Eu fazer outro gestor, ele vai fazer diferente, né? Porque você tem que vender o seu método. Isso. Isso é o que vai te diferenciar. E no meio desse mercado todo, quando você tiver o seu método, Edson, aí eu respondo bem a sua pergunta agora. Você vai ter personas que vão gostar e você vai ter personas que não vão gostar. E aí você segmenta. Uhum. Faz sentido isso para você? Faz. Legal. Obrigado. Só complementando aí o Adriano, a questão da segmentação, para mim, quem vende serviço ou high ticket, a coisa mais importante do mundo é qualificar o lead. Totalmente. Fazer call de venda com lead não qualificado é a maior perda de tempo que você pode ter. E outra coisa que o Adriano falou, que é super importante, é o tal do job to be done. Vale até pesquisar depois, tem livros ótimos do Clyston, sempre esqueço o nome dele, enfim. É fácil, jobs to be done. E o job to be done do cara não é fazer tráfego, é vender mais, é lucrar. Exatamente. O jogo do cara é outro. E até hoje eu nunca vi nenhum gestor de tráfego que promete lucro. Ele quer 10% do valor investido em tráfego. Eu falo, cara, isso para mim não entra na cabeça. É que nem o assessor de investimentos que recebe um percentual do giro. Para mim, a base de um negócio é quando ele é ganha-ganha. Quando você cobra um percentual por quanto você vai investir de tráfego, definitivamente não é uma relação ganha-ganha. Você tem assim como quando o consultor cobra por hora, ele tem um incentivo de demorar mais para entregar. Então, para mim, o maior erro dos serviços, no nosso mercado principalmente, é que as pessoas não têm relações ganha-ganha. E aí isso causa um problema intrínseco. Mas todo mundo faz assim. Vai lá e muda. Exatamente. Mas eu fiz essa provocação, Thiago, porque eu fiz essa pesquisa essa semana. E eu falei, eu quero achar um método que me interessa falar com alguém. Olha que interessante. E não tem. Então, isso é uma big de uma oportunidade. Para os dois lados, para quem quer contratar e para quem oferece. Exatamente. Adriano, acho que já estourou aqui o seu tempo. Desculpa, pessoal. Não. A gente que não quer abusar de você, né? Senão a gente ficaria aqui, acho que até amanhã de manhã trocando uma ideia. Então, eu estou mais preocupado com você do que com a gente. Cara, muito obrigado. Acho que foram, assim, insights extremamente valiosos, né? Uma experiência, acho que aí é o famoso empreendedor raiz, né? Não tem palco, não tem firula, é o que é como foi. Assim, a sua jornada é extremamente inspiradora. Acho que todo mundo aqui ficou muito feliz de ter aqui você com a gente. Agradecer também ao grande André aí pela indicação. Acho que dificilmente o André comete um erro, né, Adriano? Então, cara, dificilmente, acho que não. Viu? Então, te agradecer enormemente aí pelo seu tempo, que eu sei que é curto, eu sei que é precioso, e para você poder trocar essa ideia aqui com a gente. E deixar aí aberto para você fazer sua mensagem final, como é que a gente pode te achar, como é que você, enfim. Primeiro, obrigado, pessoal. Obrigado por terem paciência de conversar comigo essa hora. Tem uma coisa que eu aprendi que é um fator para o empreendedorismo dar certo. E ele tem a ver com... não seja tão mecânico a ponto de só se orientar a resultado potencial. Porque isso acaba se tornando uma fonte de receita, mas que vai te custar muito. Vai te custar muito em termos pessoais, vai te custar muito em termos de desapontamento. Então, qual que é a dica? Você tem que conciliar ganhar dinheiro com ser feliz. Essa é uma dimensão
que ela é imbatível. Então, o que me fez suportar tantas viagens, tanto trabalho, esse desequilíbrio que eu promovi na minha vida no começo, foi justamente porque em nenhum momento eu estive infeliz. Então, assim, eu podia não estar gostando de viajar. Eu, por exemplo, eu tive que uma vez procurar um médico, porque toda vez que o meu carro entrava numa rota para o aeroporto, aqui, eu tinha ânsia de vômito. Daí nós fomos descobrir, eu não queria mais viajar de jeito nenhum. E eu tinha essa reação. Era um negócio absurdo. Então, eu não queria. Mas, em contrapartida, eu estava feliz, porque eu ia fazer aquilo que eu gostava. Então, essa combinação é muito boa. Por isso que, para mim, eu não vi a hora passar aqui. Porque eu estou fazendo o que eu gosto. Trocar ideia e fazer isso. Então, essa é uma dica muito importante. O melhor negócio do mundo, com o maior dinheiro do mundo, ele não compensa a sua infelicidade. É impossível. Então, você tem que achar essa métrica. Vocês me acham muito fácil, né? Meu nome é Adriano Amuí. Com esse nome, vocês me acham no LinkedIn, vocês vão me achar no Instagram. Me manda a mensagem lá que eu mando o meu e-mail para vocês, para não perder tempo teclando aqui, ou teclo agora. Eu só não estou no TikTok porque eu ainda não vi razão. Eu tentei assistir durante 2 semanas diferentes da minha vida e, assim, não tem a minha cara ainda. Eu não aprendi a dançar para estar lá ainda também, não. Não, cara, para mim não rolou. É que falaram que eu estava ficando velho. Eu falei, então vou lá ver. E eu vou colocar aqui também o meu telefone e o WhatsApp. Está tudo digitado aqui para vocês. E parabéns pela iniciativa, viu, Thiago? Aí com todo o time. Vocês são pessoas que, por princípio, não tem como não vencer. Vocês se unirem dessa maneira, se apoiarem mutuamente. É muito mais fácil você obter sucesso quando você tem com quem trocar, com quem perguntar, com quem desabafar. E parece que tem um fórum hiperqualificado aqui. Então, nossa, é o tipo de investimento que quem me dera ter tido essa oportunidade lá atrás. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, Carlinha vai mandar aí o form. Pessoal, vocês poderiam tirar uma fotinho, marcar o Adriano, marcar a escola. Acho que foi uma experiência aí que é difícil trazer pessoas desse calibre aqui, né? O pessoal é ocupado, então reitero mais uma vez o agradecimento aí pela disposição. E queremos você aqui no Brasil, né, no evento nosso, né? Quando você vier para cá, sim. então. Eu combinei com você, quando eu for aí, eu vou te avisar. E caso bata com a agenda, 21, 22 e 23 de outubro, lá em São Paulo. Então, boa. Pessoal, obrigado aí. Boa noite e até Abração. semana que vem. Valeu. Abraço, pessoal. Abraço.